comissão organizadora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB. Esse é um evento proposto pela reitoria, organizado pela PROGEAC, em parceria com a PROTIC, a PROEX, a PROAF, a PROPPG, com apoio da própria IACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, comissão de ética dos servidores, das representações estudantil e técnica da universidade, na organização da grade da programação. O seminário ocorrerá até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10, às 14, às 16 e com conferências às 19 horas. Tem sido um prazer organizar e participar desse evento com meus colegas. Iniciaremos em instantes a mesa. Os desafios da universidade no pós-pandemia, educação, inovação e participação democrática, proposta pela representação técnica em educação. Essa mesa será mediada por Eva Daiane Almeida, TAI, estudante de doutorado da UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora aos convidados ao final da mesa. E assine a lista de frequência que vocês encontram na descrição do link do YouTube. Ao final dessa mesa, será transmitida a intervenção artística de Keua Poema, professora da UFSB. A intervenção dura 3 minutos, não deixe de conferir. Não deixe de conferir também a galeria de intervenções artísticas que tem lá no nosso site. Passo agora a palavra para Eva e boa mesa. Bom dia a todos e todas, bom dia aos convidados, bom dia à comunidade universitária da UFSB que nos assiste, também aos convidados que estão aí pelo YouTube. Então, hoje nós iniciamos aí a nossa mesa, apresentada pelo queridíssimo colega Lucas, e nossos convidados hoje é a deputada federal Alice Portugal e o coordenador da SUFBA Sindicato, Renato Jorge. Então, vou fazer uma mini apresentação deles aqui, e a gente inicia a nossa mesa. Então, Alice é farmacêutica e bioquímica, é servidora da UFBA, licenciada, deputada federal de 5º mandato, né, foi deputada estadual na Bahia por 2 mandatos e iniciou sua militância política no movimento estudantil. Foi liderança sindical da SUFBA durante muitos anos, é liderança sindical de destaque ainda, foi diretora da SUFBA, da FASUBRA, da Executiva Nacional da CUT, pela 11ª vez consecutiva, integra a lista dos cabeças do Congresso, do DIAP, e foi considerada a parlamentar da Bahia mais influente nas redes sociais pela pesquisa FSB Influência do Congresso 2020. Renato Jorge é coordenador-geral da SUFBA, coordenador do setor público da CTB e coordenador da FASUBRA, e também é servidor da UFBA. Tem histórico destacado na militância política e na luta sindical, tendo iniciado a atuação na década de 80. Então, é um prazer enorme tê-los aqui conosco, né? Em especial por ser 2 amigos queridos, que a saudade é grande. E vamos fazer uma explanação inicial, então, cada um fica aí com uns 15, 20 minutos, e depois a gente abre para responder as perguntas do chat, tá bom? Eu vou fechar meu microfone e minha câmera, Renato começa, e depois a Alice faz a participação dela. Então, Renato, é contigo a palavra. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite, né, feito aí pela UFSB. Queria agradecer aí a magnífica reitora, a professora Joana Angélica, a pró-reitora de Gestão Acadêmica, a professora Janaína, a Eva Daiane, que é a nossa mediadora, e aos colegas técnicos administrativos da UFSB, que abrilhanta com sua presença nessa atividade. A discussão sobre a universidade pós-pandemia nos deixa num espaço de pensar, primeiro, o que seria pós-pandemia, porque nós estamos vivendo, né, uma situação extremamente grave, uma crise sanitária mundial, né, e que transformou-se em uma grave crise econômica mundial. E o Brasil, né, em função da postura do governo Bolsonaro, uma postura, né, que o tempo todo tentou negar o tamanho do problema, né,
aprofundou ainda mais essa crise que vem tem nos mostrado aí que não tem uma perspectiva de uma saída a curto nem médio prazo, e o Brasil desponta aí com um número elevadíssimo de mortes, né? Uma situação que não se tem, inclusive, ministro da Saúde, nós temos um Ministério da Saúde que está sendo dirigido por militares, então é uma situação de dificuldade, sem uma saída a curto prazo, e que nós estamos vivendo uma situação que é uma coisa estranha, porque nós vemos se repetir a exaustão uma discussão de um falso normal, né, colocando as pessoas em uma situação de risco, né? Fala-se de normal sem testar a população, se fala em normal sem um protocolo rígido de controle da doença, né? O governo federal, por sua vez, aprofunda essa crise porque retarda, né, chantageia os estados e municípios na liberação dos recursos, e nós temos uma situação que é uma situação onde a vida tem muito pouco valor. Vejam vocês que eles conseguiram atrelar a abertura do comércio à questão de leitos, abertura de leitos, né, nas cidades. Ou seja, essa é uma falsa discussão. Eles não estão tratando do número de pessoas contaminadas, de mortes que diminuiu. Não. Estão usando a questão do número de leitos para fosforescência. E você aqui, pelo menos nas grandes cidades, Salvador, com essa questão da abertura dos shoppings, nós tivemos uma situação louca de pessoas estando nas filas, né, esperando 3 horas para a abertura do shopping, sem uma proteção, sem um cuidado. Então, nós temos uma situação que é extremamente grave e reproduz muito a política do governo Bolsonaro, que é uma política de negar a ciência, ela tem um corte social, que são os pobres, são as pessoas que têm mais dificuldades. Essas estão sendo não só perdendo os postos de trabalho, mas perdendo também a perspectiva de vida, porque, infelizmente, a postura do governo em relação a essa pandemia, diferente do que aconteceu em todo o mundo, ela tem levado as pessoas a ir aos estados, aos municípios, a negligenciar muito essa questão. Uma outra ponta, vejam vocês que, a partir de agora, se abre uma segunda discussão, que é a questão do retorno às aulas, da abertura das escolas, né? Com o mesmo discurso, né, de que se os shoppings estão abertos, por que não abrir as escolas? E isso tem levado a preocupação gigante das pessoas que atuam na área da educação, porque, né, existe, para eles não, né, é só um comércio. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver um material da rede privada de ensino, que inclusive, tiraram do ar de forma uma coisa extremamente irresponsável, colocando como se nós estivéssemos vivendo um outro momento e que o pior passou e que, a partir de agora, poderiam levar as crianças de volta às salas de aula de uma forma irresponsável, né, colocando em risco a vida das pessoas e das crianças. Então, tem uma resistência grande, nós temos as entidades da educação já tomaram uma posição, tem um fórum da educação que tem tratado dessa questão para não permitir o retorno das aulas, né, nem na rede pública e na rede privada. Esse fórum é mais amplo, atinge também. No caso das universidades, é uma outra discussão e um outro desafio. Qual é o desafio, né? As universidades, elas acabaram em função do início de março, da gravidade da pandemia, ela acabou criando a situação de colocar os trabalhadores em teletrabalho, né, trabalho remoto, e suspendendo o atendimento presencial, só os serviços essenciais e estão funcionando.
Então, grande parte dos trabalhadores foram para o trabalho remoto, foram empurrados para essa tese, né? A princípio, né, era o que tinha, é o que tem de saída mesmo para enfrentar a pandemia, mas essa discussão do trabalho remoto é um outro momento que eu acho que nós temos que sentar enquanto categoria, fazer uma avaliação, discutir, pois nos foi dada a discussão do trabalho remoto, mas as condições da prática do trabalho remoto não vem junto. Então, você tem uma situação onde, né, você tem uma família que divide um equipamento, às vezes o único da casa, para os filhos, para a pessoa que tem trabalho remoto, né? E essa foi uma questão que não foi dada, essa questão do equipamento para poder fazer o trabalho. Tem uma questão própria da legislação. Nós identificamos que tem uma legislação que do teletrabalho é da iniciativa privada. Nós ainda não temos uma legislação no setor público, que é uma outra discussão que eu vou esperar ali se vir para essa mesa para a gente poder trabalhar um pouco nisso, mas a ideia é que se tenha, né, uma construção de uma legislação que possa dar conta dessa questão do trabalho remoto. Porque onde existe o remoto, em órgãos que já praticam o trabalho remoto, que é o caso do judiciário, já pratica há algum tempo, né, os tribunais também já praticam, há uma discussão que está muito vinculada à questão da produtividade. Vocês têm ideia, tem um projeto piloto que foi iniciado com os trabalhadores da Previdência Social, e nesse projeto existe, para quem aderir ao trabalho remoto, a necessidade de produtividade acima da presencial em 30%. A média dos órgãos públicos que eles falam da questão da produtividade é em torno de 15%. Mas qual seria a diferença entre um trabalhador que está trabalhando numa repartição e está agora no trabalho remoto, que tem a necessidade de ter um aumento de produtividade de 30%, 15%? Não tem legislação para o setor público. Então, essa é uma discussão que nós vamos fazer no segundo momento, não vou enveredar por ela, né? Mas eu acho que é uma questão, porque tem as comodidades, a gente não pode negar, né? O governo tem dito que fez uma economia gigante com os custos, né? Inclusive, o governo já fala em desalugar prédios que foram alugados, né, para atender demanda do setor público, né? Já se tem uma redução, né, de recursos no sentido da contratação de trabalhadores terceirizados, e o governo já fala da questão que o governo baseia o tempo inteiro na questão da produtividade. As vantagens, que são também grandes para o trabalhador, essa questão do deslocamento. Então, com quem atua numa universidade como a UFRB, a UFOB, a UFSB, que nem sempre mora no município onde a universidade está instalada. Então, há uma comunidade dessa questão do acesso do transporte, do deslocamento, né? Há um tempo maior, em especial para as mulheres, em relação à família, está ali, mas é uma coisa que ainda vamos fazer uma discussão própria sobre a questão do teletrabalho. E vem essa discussão das universidades, que, em função das pressões, acabou trazendo a discussão dos semestres suplementar. Alguns usam um outro termo, usam um termo de semestre emergencial, mas é isso que está na ordem do dia, que está sendo discutido, que foi aprovado nos conselhos superiores, e isso tem trazido uma discussão que é a questão, né, das pesquisas que as universidades estão fazendo. A UFBA ficou de nos fornecer a que foi feito, possivelmente, né, o companheiro Adinalvan, que deve estar nos assistindo, deve cobrar a reitora aí da UFSB, que eles fizeram uma pesquisa sobre essa questão da acessibilidade para a prática do semestre suplementar. Porque o que a gente vê, e pelo menos aqui na UFBA, o que está na ordem do dia, que já foi avaliado, é que grande parte do estudantado ela não tem condições de acessar as aulas remotas, em função das condições de acessibilidade mesmo, de acesso ao equipamento, acesso à internet, de qualidade, né? Eu vejo esses dias, nós temos as reuniões da coordenação da SUFBA, de vez em quando o Edinalvan desaparece aí da reunião, porque a internet no interior do estado não é igual à internet
que está no grande centro, né? Então, para aquele estudante que está no interior do estado, mais difícil ainda. Se notou que há uma discussão sobre a questão da acessibilidade, e isso pode aumentar ainda mais a exclusão dos estudantes carentes. Se fala também a questão do treinamento para os trabalhadores técnicos administrativos, né? Porque uma parte da nossa categoria, né, está não é dessa geração, é uma geração, nós estamos aí dando um pacto de geração. Então, uma parte da nossa categoria que foi ao trabalho remoto e não está podendo fazer por falta de condições de treinamento, de capacitação e por falta de recurso, né? Inclusive, há uma proposta no sentido que o governo possa arcar com essas despesas, que seria um abono, alguma coisa, no sentido de garantir a compra do equipamento e a questão de internet de qualidade. Então, nós temos hoje uma situação que envolve o ICMETRE suplementar, mas aí veio, né, o que nós chamamos de uma bomba. Todo mundo sabe que no início do ano o governo fez um corte, né, duríssimo nas universidades, nos institutos federais, que foi ali num período de abril, lembrei agora, abril, e que deixou a universidade praticamente, era um corte de 30%, provocou uma movimentação das sindicatos, dos professores, que é a questão do corte de recursos. Agora o governo, essa semana, saiu com uma informação, né, de que vai mandar a peça orçamentária para 2021 com um corte que se fala acima de 18%. Ou seja, no momento que a universidade começa a trabalhar a possibilidade de um retorno, mesmo que virtual, o governo Bolsonaro faz um corte de 18%. O que isso vai impactar na vida das universidades? Vai impactar porque essa verba é uma verba que é a verba que trata do pagamento das contas do funcionamento da universidade. É conta de água, é conta de luz, é recurso para contratação de limpeza, recurso para contratação de segurança, é recurso para compra de equipamentos. Bom, eu não sei o caso da UFSB, mas aqui na UFBA tivemos um fenômeno com a engenharia. Quase todos os prédios necessitam de ar-condicionado. A estrutura montada, cada prédio é maravilhoso, mas a estrutura tudo para ar-condicionado. Bom, com a pandemia, com a orientação, né, de médicos especialistas, não pode usar ar-condicionado. Então, os ambientes não tem de parte dessas obras que seriam para adequar o ambiente da universidade para esse momento, esse recurso não virá. Também não virá, que aí é a parte mais grave que eu vejo também nesta discussão, que é a questão da assistência estudantil. Já se tem tido cortes profundos na questão da assistência estudantil. E a gente sabe que tem universidades que não conseguem funcionar plenamente se não tiver assistência estudantil, algo que possa garantir aquele aluno que possa se manter na universidade. E esse corte ele vai afetar diretamente a discussão da assistência estudantil, que vai ter um desdobramento grande nas universidades que vem lutando para garantir que não ocorra uma evasão escolar, que aquele estudante carente do interior do estado ele possa se manter, né? E a gente sabe como é difícil, diretamente com os estudantes, sabe como é difícil se manter. Esses dias eu vi uma iniciativa de uma rifa, né, que estão fazendo de um estudante, para você ver, é assim mesmo. E o governo Bolsonaro acabar de aprofundar essa discussão. Então, nós temos hoje esse debate do retorno, né, de atividades, mesmo que sejam virtuais, e nós temos uma agenda negativa por parte do governo Bolsonaro, que tem o servidor público, e vocês também têm acompanhado, o servidor público para o governo Bolsonaro é inimigo. Então, o governo nos trata como adversários, como inimigos, e vocês viram naquela reunião que conseguiram gravar, né,
da fala que o governo também tem se aproveitado do período de pandemia, como diz o ministro do Meio Ambiente, para passar tudo. O que é passar tudo? É privatizar o máximo que pode, é precarizar as relações de trabalho, e o servidor público passa a ser a bola da vez. Né? Tentativa de, agora mesmo, semana, saiu uma reportagem mentirosa, falaciosa, sobre a questão dos servidores públicos, e isso tudo tem uma justificativa, que o governo tem lutado: quebrar a estabilidade do servidor público. Vejam o que o governo fez com o pessoal, né, do IBAMA. Começou a prender, né, máquinas, né, lá dos madeireiros. Então, o governo foi para cima, não dos madeireiros, foi para cima do servidor, abrindo processos administrativos contra os trabalhadores públicos. Assim na FUNASA, foi assim em quase todos os órgãos que têm a defesa do patrimônio público. Então, o governo ele quer quebrar a estabilidade do servidor público e tem buscado nisso com um conjunto de legislações que estão aí na ordem do dia, e eu vou trazer algumas delas, né, porque eu não quero alongar muito a minha fala, porque sindicalista tem um problema, viu? Sindicalista fala demais, que é o seguinte: tem uma lei, né, a lei complementar, a lei complementar 173. É aquela mesma lei que estabelecia o socorro a estados e municípios. Mas no bojo daquela lei, que o governo ficou de dar o socorro, que o governo disse que vai dar esse socorro, não dá até hoje, né? E as pessoas estão morrendo, o dinheiro não chega. Junto daquela lei, havia um condicionante, que seria o congelamento salarial dos servidores até exatamente 31 de dezembro de 2021. Então, junto daquela proposta, tem outras medidazinhas ali naquela proposta, uma delas que fala do congelamento. Havia uma dúvida grande entre nós se essa medida afetaria os trabalhadores das universidades, do PCCETAI, mas isso foi esclarecido porque, quando fala de congelar o crescimento vegetativo da folha, eles falam daquelas gratificações que são usadas a contagem de tempo de serviço, que não é o nosso caso mais. As nossas vantagens são feitas por avaliação por mérito, né, de desempenho. Então, mas houve o congelamento salarial, a proposta de congelamento. Só que nós temos um problema. Nós já estamos com o salário congelado já tem algum tempo. Então, vai ser o congelamento do congelamento. Então, não há nenhuma perspectiva de correção salarial. Vocês viram, o Supremo acabou decidindo que nós tínhamos uma lei que dizia que o governo teria que ter uma data base para corrigir os salários dos servidores públicos. Vai o Supremo e diz que não, que essa lei está submetida a uma outra legislação que foi aprovada lá atrás de responsabilidade fiscal. Você se lembra que houve uma PEC, né, que congelou os gastos públicos, e a partir dali, como o governo é um desastre na arrecadação, né, o governo Bolsonaro é um desastre. A arrecadação realmente caiu. Por quê? Porque o governo, todas as iniciativas que o governo tomou de reformas, elas não geraram, e nós já sabíamos disso, o que eles diziam que ia gerar, que era mais recursos. A reforma trabalhista foi um fracasso, tirou o direito de diversos trabalhadores, né? Teve uma tragédia e gerou quanto de emprego? Gerou emprego nenhum. A reforma da Previdência, essa também, com uma falácia de que ia gerar emprego, além de não gerar emprego, aumentou o déficit da Previdência e, para os servidores públicos, né, que são os trabalhadores públicos, aumentou ou seja, um confisco salarial. Porque no momento que você tem que você não aumenta o salário, mas você aumenta a alíquota de contribuição, você está se apropriando de um dinheiro que não é um dinheiro novo, né? É um dinheiro que você já tinha e o governo foi para cima. Então, nós tivemos aí percentuais altíssimos. Quem recebe a partir de 4.700 sabe do que eu estou falando, que houve, inclusive, isso vai ser motivo de judicialização. A FASUB está trabalhando nessa linha, mas isso é uma questão também muito importante que está aí na ordem do dia. E vem a reforma da vez. A reforma da vez é a reforma administrativa,
que está sendo preparada. E essa reforma administrativa, amigo, ela vem com ódio. Primeiro, que o governo tem construído esse ódio da sociedade. Digo a vocês que tenham amigos que são da iniciativa privada, amigos que são sindicalistas do setor privado, e quando vai discutir conosco alguma questão, é horrível o trato com isso. Vocês não podem reclamar de nada, vocês têm estabilidade. Lá na minha empresa, na minha fábrica, demitiu tanto. Vocês não são demitidos. Ou seja, como se o servidor público, né, não tivesse legislação própria que permitisse que o servidor, negligência, que ele pudesse ser demitido. O governo tem trabalhado com essa questão da reforma administrativa. Vem a criação de novas regras, fim do concurso público, né? Novas regras para admissão de trabalhadores, vem a questão da discussão da estabilidade, vem a mudança da estrutura das carreiras. O governo agora quer fazer, juntar tudo em todo mundo. É claro que eu não estou falando do judiciário, né? Eu não estou falando das carreiras do executivo, que, por sinal, eu não sei se você sabe, nós temos o pior salário, que nós ficávamos assim, era nós e os companheiros da Previdência Social. Tinha período que nós ficávamos com o pior salário do serviço público e eles melhoravam. E tem período que nós fazemos o inverso. Agora, já tem um tempinho que os companheiros da Previdência Social passou o bastão para a gente. Então, esse bastão de pior salário do serviço público está conosco. E tem essa discussão desse conjunto de iniciativa. Então, teremos servidores, como já teve no passado, como está tendo nas empresas públicas, servidores com vínculos precarizados, né, sem estabilidade, né, servidor que a qualquer momento pode ser demitido, que é isso muito... Renato, Oi. Eu vou pedir para você concluir para a gente poder passar para a Alice, porque a Alice tem sessão agora de manhã. Já tem 10 minutos. Já tem mais de 20, viu? Já está indo para 20? Mas me dê mais um tempinho. A Alice entrou? Não. A Alice já. Bom, então, vamos lá. Então, eu queria... Não podia finalizar, por favor, me deixe terminar de fazer meu negócio. Você me botou para falar porque você quis. Eu vi nessa discussão do seminário uma parte que eu li e diz assim, falando do seminário, a ideia de fazer uma reflexão, um evento que propõe um lugar de encontro da comunidade para refletir as formas e as condições, buscar condições humanizadas para atravessar essa crise. Eu vou finalizar minha fala com algumas reflexões, né? E achei muito interessante essa parte. E acho que a universidade deve aproveitar, a UFSB deve aproveitar este momento para fazer uma reflexão. Porque a gente fala muito do governo Bolsonaro, a gente fala muito do governo Rui, do Estado, fala muito do MEC, mas nós precisamos trazer uma discussão interna nas universidades. E eu vou deixar algumas perguntas aqui para que a gente possa trabalhar uma reflexão. Como servidores técnicos administrativos da UFSB no fortalecimento do avanço dessa importante universidade? Como é feito isso? Qual o lugar de fala dos servidores técnicos administrativos da UFSB? Né? Somos ouvidos? Os trabalhadores são ouvidos? Com a opinião dos servidores técnicos administrativos da UFRB, pode ajudar, né, nas esferas de poder da instituição para que as decisões que impactam a comunidade, elas possam ser debatidas e decididas de uma forma mais justa. Como está sendo construída, né, a participação da categoria dos técnicos administrativos nas instâncias de poder da UFSB? Como é a participação dos técnicos na gestão da UFSB? Porque técnico é muito bom para eleger reitor, né? A gente faz esforço, elege, mas parece que nós não somos muito bons de entrar na gestão. Eu não sei, que eu não conheço a gestão da UFSB, mas sempre uma luta nas universidades a discussão sobre o espaço dos técnicos na gestão. Aí eu deixo uma outra pergunta para os colegas que estão me assistindo, professores, técnicos, estudantes.
É possível que essa relação de poder, né, na instituição, mesmo que não seja intencional, pode estar inviabilizando a ação da nossa categoria na UFSB. Uma outra questão que eu acho que tudo isso, estou levantando essa reflexão, que eu acho que nós temos que aproveitar o momento da pandemia para abrir a discussão. É possível que uma instituição como a UFSB, que produz conhecimento, pesquisa, extensão, também possa estar produzindo práticas racistas, homofóbicas e assediosas dentro da instituição, porque o que reflete fora pode também se refletir dentro. Como é tratado os casos? Se isso acontece, como é que a instituição trata esses casos? Como é que é tratado essas questões de assédio moral, de preconceitos dentro da instituição? Como é que a instituição trata essa questão? Existe campanha para combater esse tipo de prática? Como é que é tratada essas violências que acontecem no ambiente de trabalho? E agora, companheiros, mais do que nunca, o ambiente de trabalho se tornaram, né, o seu ambiente de trabalho. Vou perguntar a você, colega servidor. Você tem alegria? Agora não, porque você está em casa, tem que continuar em casa, viu? Você tem alegria de ir trabalhar na UFSB? Você se sente bem ao ir trabalhar? Então, essas perguntas que eu estou trazendo não é para criar nenhuma polêmica, mas acho, já que a UFSB está buscando um espaço de reflexão, acho que nós devemos pegar esse espaço de reflexão e permitir que todas as categorias, professores, estudantes, técnicos, nós possamos ter a possibilidade de sermos ouvidos, ouvir e sermos ouvidos, participar da gestão de forma mais direta, interferir no destino da instituição, porque isso traz um sentimento de pertencimento. E finalizo trazendo um verbo, né? O verbo esperançar. Eu vi nosso ilustre Paulo Freire, né? Que fala de sonhar, de construir o sonho. E nós, enquanto técnicos administrativos, pretendemos construir a universidade do futuro, mas precisamos que tenhamos condições que a nossa opinião possa fazer valer o nosso esforço de construir coletivamente essa nova universidade. Uma universidade aberta ao diálogo, uma universidade aberta às críticas, às observações, para que a gente possa ter o pertencimento a algo muito próprio. Eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos e todas. Obrigada, Renato. Queria agradecer mesmo a sua explanação. De fato, o que você traz aí são reflexões que, de fato, toda a comunidade acadêmica ela precisa refletir em relação a isso, né? Qual é a participação dos estudantes, qual é a participação dos técnicos, qual é a participação dos docentes, não só na gestão, mas também na construção dessa universidade que a gente quer, que a gente precisa, que a nossa região aqui precisa, né? Então, quando a UFSB ela veio para cá, ela veio pensando em trazer um pouco de esperança e desenvolvimento educacional, mas também desenvolvimento econômico a partir da formação de novas carreiras, da formação de pessoas da região, né? Nós temos uma universidade aqui como a UESC, que tem estudantes da região, mas tem muitos estudantes que vêm de fora. Então, muitos dos estudantes carentes da nossa região aqui, do sul da Bahia, não conseguem acessar a UESC. Então, a UFSB vem também para poder trazer mais esse espaço. Então, por isso também foi pensado os nossos colégios universitários. E, por conta disso, a gente precisa pensar coletivamente, não só a comunidade universitária, mas também a sociedade do sul da Bahia, de qual é a universidade, não só sul, né? Sul, extremo sul da Bahia, porque temos o campus também de Porto Seguro e Teixeira de Freitas. De que forma é que a gente pode construir uma universidade melhor para essa população, mas também
para nós, enquanto servidores, enquanto estudantes, que fazemos parte do dia a dia da universidade. Então, trazer também a sociedade nessa busca dessa construção coletiva, dessa participação democrática nos rumos, no caminho da universidade uma situação necessária, é uma situação urgente. Antes da gente chamar a Alice, eu vou só fazer deixar só uma pergunta aqui, que eu vou pedir para Renato responder de forma breve, porque a Alice está tentando entrar na sessão do plenário da Câmara e ela já volta aqui para a gente. Então, ela pediu 5 minutinhos, então eu vou deixar, é uma pergunta minha, só para Renato dar um panorama aí em 5 minutos de como é que está funcionando essa questão da infraestrutura tecnológica para as universidades, né? Então, como o Renato é coordenador do sindicato dos técnicos das universidades federais do estado da Bahia, então eu gostaria que ele pudesse dar esse panorama e ao tempo de Alice voltar aqui para conversar com a gente. No caso da UFSB, ela já nasceu tecnológica, né? Ela já nasceu com um veio extremamente tecnológico. No caso das outras universidades, o que a gente enfrenta é uma grande dificuldade, né? Porque a pandemia nos levou o teletrabalho, e as universidades elas não estavam preparadas para essa questão. Aliás, essa é uma situação nova. Por exemplo, né? Você pode, a partir de um computador pessoal, acessar dados sigilosos da universidade, porque você levou o trabalho para seu ambiente da sua casa. A partir do ambiente da sua casa, você está acessando arquivos que são confidenciais da instituição. Então, essa questão do teletrabalho é algo, companheiros, que nós temos que fazer uma discussão muito séria para avaliar. Porque depois, como nós temos um governo perseguidor de trabalhador, possivelmente teremos auditorias para saber como está sendo feito o trabalho na sua casa, na minha casa, a partir do teletrabalho. Então, é uma discussão muito séria. Aqui na UFBA, por exemplo, havia uma discussão sobre a questão de emprestar equipamentos, né? Que o trabalhador que tivesse dificuldades emprestaria o equipamento para ele usar, porque o equipamento era público, não teria acesso de outras coisas no equipamento, mas isso é uma outra discussão que a gente fará num momento próprio. Nossa deputada já entrou aí na sala. Eu quero ser muito feliz de ter uma figura como a Alice nesse debate, porque é alguém que tem uma visão da universidade mais clara aí dessa pauta. É uma agenda negativa. Infelizmente, o governo Bolsonaro é um desastre, e na área da educação eu acho que é ao quadrado. Mas, pois não, Alice, deixa você falar. Falei demais. Passo a palavra para a Alice, que também é nossa colega técnica, licenciada aí para exercer o mandato de deputada federal, que muito bem nos representa, muito nos orgulha, muito nos deixa feliz com sua participação na Câmara dos Deputados e no Congresso. A palavra é sua. Bom dia, Eva. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Renato. Eu estou aqui ao mesmo tempo com a sessão da Câmara iniciando e eu era a primeira a falar. E por isso eu fiquei neste aguardo para reingressar nesse seminário importante. Eu gostaria de parabenizar, né, os trabalhadores técnico-administrativos da UFSB com a realização desse seminário, também acolhido pela instituição, através, inclusive, da sua mídia digital. Quero abraçar também e mandar o meu cumprimento à magnífica reitora, a professora Joana. Estive com ela e com o corpo docente recentemente em um debate, um seminário também na UFSB, e a meu companheiro Renato, de todas as lutas, de muitas lutas, não é? Meu irmão de luta aqui na Universidade Federal. É você, Eva, é a minha saudade e, ao mesmo tempo, o meu aplauso, não é? Por ter se transformado rapidamente em uma servidora graduada, pós-graduada, não é? E que vem colaborando com a afirmação dessa instituição federal de ensino superior, tão importante para a Bahia, para o Sul, para o extremo Sul, mas para toda a Bahia. A UFSB é uma instituição que nós depositamos muita expectativa que ela possa, de fato, quebrar as distâncias entre essas populações
do sul e do extremo sul baiano, com a vida universitária, com a ciência, com a tecnologia, com a questão ambiental, a preservação dos povos indígenas, os povos originários de nosso país, tão agredidos por esse governo Bolsonaro, absurdamente vinculado aos interesses estrangeiros, não obstante se enrole na bandeira verde e amarela para dizer que é patriota. Então, eu quero dizer que esse debate ele tem um papel importante, a análise sobre o papel de nós, servidores técnicos e administrativos. Agora vocês abreviaram para técnicos, mas eu faço questão de falar em servidores, porque nós somos servidores públicos, servidores do público. E nós não podemos nos afastar dessa terminologia, porque é tudo que o governo quer. E ele coloque outro trabalhador em educação, não servidor público em nosso lugar. E essa é uma discussão da hora. Porque ontem, quando o Bolsonaro apareceu com aquela cara de boneco de cera, me perdoe, porque de fato foi o sentimento que eu tive, não é? Cercado pelos próceres do mercado financeiro e aqueles que representam o mercado financeiro no parlamento brasileiro, não é? Para dizer que vai privatizar a Petrobras, a Eletrobras, já privatizou as empresas de saneamento, a autorização está dada, que vai privatizar a Caixa Econômica Federal, não é? Que vai fazer uma reforma tributária que não vai mexer com grandes fortunas, possivelmente não também com o mercado, que será um absurdo, mas vai mexer com o salário de quem tem salário fixo, vai mexer com o servidor público na reforma administrativa, né? Então, aquilo ali é o retrato do momento. Esperemos para esse fim de ano, ainda em pandemia, um atingimento frontal aos interesses das universidades e do serviço público como um todo. Isso está acontecendo no Brasil devido a um governo que pratica, infelizmente, a necropolítica, chama a população para aglomerar-se, chama a população para a morte. Durante o período da pandemia, onde já perdemos mais de 101 mil vidas, ele não se compadece com nenhuma família enlutada. Diz que não é coveiro, diz e daí, todos nós vamos pegar o coronavírus e vamos voltar a trabalhar, porque o Brasil não pode quebrar. O interesse econômico sobrepõe a defesa da vida, na cabeça de um cidadão, né, que, infelizmente, foi levado a envergar a faixa presidencial sem nenhuma condição de fazê-lo, né, através da fake news, do controle de dados, né, do Big Data, gerenciado através do exterior. E agora implanta um governo policial militarizado. São milhares de cargos de militares em todo o país. Renato citou o IBAMA, porque enquanto eu esperava as breves comunicações, eu ouvi a sua excelente fala, Renato Jorge, nosso coordenador-geral da SUFBA. E, obviamente, isso não pode... Não achem que isso é longe de acontecer. Bolsonaro não tem vínculo conosco, não tem vínculo com as universidades. Quantos ministros nós já tivemos desde o início do seu governo? 4 ministros, uma instabilidade jurídica, administrativa. O primeiro era um vassalo de Olavo de Carvalho, um astrólogo, que é o ideólogo do governo Bolsonaro, diretamente nos Estados Unidos da América do Norte, não é? Cobrando publicamente sempre dinheiro de Bolsonaro por tê-lo eleito. Né? Aí não disse o que veio, o Vélez Rodrigues. O segundo foi o ministro Weintraub, que hoje é um fugitivo do Brasil, saiu sob os auspícios ilegais do Ministério das Relações Exteriores, depois de ter sido exonerado, volta ao cargo, muda-se o diário oficial na madrugada para ele que pudesse ingressar nos Estados Unidos ainda com o título de ministro, porque o Trump, que o Bolsonaro se diz grande amigo, não recebe brasileiros nos Estados Unidos pelo alto índice de contágio do coronavírus no Brasil. Aliás, ele já disse que foi um desastre a aplicação das políticas de saúde no Brasil de combate à pandemia. Então, o Weintraub entra nessa condição semiclandestina e está lá num cargo do Banco Mundial, agora até novembro, e que eu espero que ele não seja mantido, porque ele tem crimes a responder, né, no Brasil. Crimes de racismo contra judeus, contra indígenas, crimes de ameaça a ministros do Supremo, a instituições democráticas, crimes contra a saúde pública na aglomeração de pessoas em Brasília, uma absurda difamação e calúnia contra as universidades, de que as universidades plantavam maconha, eram produtoras de drogas ilícitas. Então, a Weintraub tem muito a que responder à história do Brasil. E nós não vamos ficar calados diante disso.
né? O terceiro foi uma lástima, não é? Uma lamentável circunstância em que um senhor se expõe com um currículo recheado de inverdades e inconsistências, realmente uma questão vexaminosa. Eu, que ainda sou da geração que tem vergonha alheia, fiquei muito envergonhada com aquilo, no mundo acadêmico absolutamente inaceitável. E aquele senhor foi imediatamente retirado, né? Porque a desmoralização foi internacional. E vem agora esse senhor, que é um professor, não é? Com titularidade, pastor, e das composições muito conservadoras do ponto de vista comportamental, mas que na sua posse diz que vai respeitar a laicidade da educação no Brasil, ou seja, a educação para todos sem etc. Tomara. Mas ele aí contraiu o Covid-19 e ficou afastado logo, e na verdade não está exercendo. E o que nós tivemos de notícia esses dias da educação que nos atinge aos servidores de maneira direta foi o que Renato Jorge acabou de falar, não é? Exatamente os cortes previstos. Então, Joana, vamos nos preparar. Já estou marcando uma reunião da Andifes com a bancada, né, da minha bancada, já pedi, e vou pedir também para com toda a oposição, porque o Ministério da Economia já divulgou 4,2 bilhões de cortes. O MEC terá 4,2 bilhões. Desse total, 1 bilhão e 43 milhões, né? Eu não sou boa de número, mas para ficar bem claro, 1 bilhão e 43 milhões atingiriam as instituições federais de ensino superior e os institutos federais. Então, é mais um obstáculo para o funcionamento, mais um obstáculo para a vida das instituições, mais um obstáculo, inclusive, como o Renato muito bem falou, sobre a volta à presencialidade. E como é que você vai voltar sem dinheiro para adaptações? Porque a volta, ela inclui adaptações. Adaptação para a higienização, para a contratação de equipes, para manter essa higienização, não é? Para tirar a temperatura, garantir higienização de calçados, garantir ventilação nas salas de aula. Laboratórios são fechados, são herméticos, é a área de onde eu venho. Como é que funciona? Então, onde voltou, agora no Amazonas já tem não sei quantos professores contaminados. Não é? Enfim, as aulas presenciais, portanto, elas ficam cada vez mais afastadas. E acho que essa discussão do trabalho remoto, né, como o Renato asseverou, é que talvez seja o caso de analisarmos uma regulamentação no âmbito das universidades, com portarias internas, porque se isso vira lei lá no Congresso, ela pode ser muito ruim para nós. É bom lembrar, querida Eva, né, minha pequena Eva, que a oposição, nos bons dias, tem 132 votos. Isso é muito triste saber que nós viramos uma minoria tão acachapante, tão esmagada, e que temos que usar nossa energia vital todos os dias para poder aprovar ou minimizar danos, como estamos fazendo desde a reforma da Previdência, minimizando danos, tira o BPC, né? Não permite a venda dos dados do INSS, essa fui eu, que eles queriam vender os dados do INSS para as empresas de propaganda, que você olha uma roupa na internet com o seu manequim, no outro dia você recebe 300 mil propagandas no seu modelito. O que é isso, gente? Controle de dados. Foi assim que eles fizeram a cabeça do povo brasileiro, pelo WhatsApp, envenenando através de grupos em pirâmides, com mentira, fake news, é isso. E o que foi feito foi uma pirâmide, mas não foi uma pirâmide, não, foi um parque gigante de pirâmides controladas por elementos bolsonaristas na cabeça. E nós, nas universidades, precisamos fazer a nossa mídia, dizer ao povo o que a gente produz, para entender que a universidade não é contraditória com a educação básica, que não é contraditória com a alfabetização de crianças, nem com a criação de creches. A criação de uma superestrutura da inteligência brasileira é fundamental, porque agora, por exemplo, como é que nós nos viramos com vacina? Né? A luta está grande. Nós vamos ter que entrar novamente em um debate sobre quebra de patentes, como entramos na época do coquetel anti-AIDS. Só que Bolsonaro não vai querer. Se ele está fazendo propaganda de um medicamento específico, que é muito bom para a malária, mas não tem comprovação para a Covid, né? Um vermífugo muito bom para a sarna humana, não é? Sarna animal, piolhos, etc., mas
muito precário ainda a garantia de que ele eleva a imunidade, né, no caso de uma prevenção à Covid. Então, tudo isso está em discussão. E nós precisamos de universidades com força para a pesquisa. Precisamos de uma Fiocruz com força para a pesquisa. Os institutos que temos no Brasil com força para a pesquisa. E o que vem é anúncio de corte. Né? Nós temos hoje um parque com 1,2 milhão de estudantes. 1.200.000 estudantes. Significa o quê? Que nós, servidores, nós fazemos parte do processo da construção acadêmica. É impossível que você funcione as instituições apenas com o braço docente. Nós sabemos que eles atuam nessa atividade direta do repasse de conhecimento, mas os técnicos, servidores técnicos, trabalham efetivamente nos laboratórios, da reprografia, na garantia do audiovisual, na garantia do funcionamento administrativo, né, das universidades, das suas unidades de ensino, dos seus institutos, né, trabalham de maneira intensa e prioritária na pesquisa e na extensão. Então, com esse corte, os alunos serão profundamente prejudicados e a sociedade nem se fala. A educação básica também será atingida com esses cortes e ainda não sabemos que programas sofrerão com um corte de 2 bilhões e 750 milhões. Os cortes, como o Renato disse, eles estão previstos para as despesas discricionárias, né? Água, luz, telefone, contratação de mão de obra terceirizada e assistência estudantil. E aí, né? Porque nós sabemos que a assistência estudantil é fundamental para o aluno cotista em especial, para todos, os mais pobres especialmente, mas os alunos, às vezes, que são pobres e não são cotistas, né? A gente tem pobre em todas as faixas. Mas os cotistas são pobres. São pobres, em maioria, essa é a verdade. E como é que vai se manter na universidade? Um menino que veio pela cota indígena, que está fora de sua aldeia, que é aldeado e está fora, ele precisa da residência, do restaurante. E há universidades que ainda nem têm. Né? Então, a UFSB, por exemplo, não tem uma sede, nós estamos lutando para que essa sede seja finalmente construída. Eu acho, portanto, que o nosso papel é um papel determinante, primeiro, na denúncia desse maltrato com as universidades brasileiras. Segundo, nós temos que defender a carreira técnica administrativa, porque ela é uma conquista. Nós já tivemos multicarreiras dentro das universidades. As universidades eram, na verdade, divididas em 2 modelos, autarquias e fundações. Aqui, a Federal da Bahia sempre foi uma autarquia desde a sua fundação. Mas a UNB, por exemplo, nasceu como fundação universitária. Eram entidades mais ágeis do ponto de vista da compra, da contratação, etc., já com uma perspectiva de parcerias público-privadas do passado. Nós conseguimos, na década de 80, unificar esses regimes jurídicos. Foi muito importante. E construímos carreiras. Eu tenho a honra de ter participado do primeiro plano, né, único de cargos e salários das universidades. Renato também, né? Então, em 1982, nós fizemos a primeira greve, não calcule idade, nós fizemos a primeira greve nacional das universidades federais para a garantia desse púcrice, né? Que hoje já tem outros nomes. Então, essa expectativa da reforma administrativa nos impacta. Porque ontem, quando o Bolsonaro apareceu ajoelhado ao mercado, ele anunciou que vai fazer reforma administrativa. E o que ele quer é mais do que isso. Vários projetos já tramitam na Câmara dos Deputados no sentido de, infelizmente, abrir brechas para a privatização. Tem uma deputada do Paraná, uma jovem, mas é filha de um ex-deputado, abertamente privatista, um dos defensores da criação da EBSER, a Luísa Canziani, é uma companheira delicada, né? Mas os projetos, por exemplo, agora tem um projeto que está na mesa para votar, andou mais rápido do que um supersônico, que é o que dá isenção fiscal às empresas que fizerem parcerias público-privadas com as universidades. O que é isso? Você corta por um lado e estimula empresas que vão deixar de pagar impostos a se conveniarem com as universidades. Está lá. Então, não é apenas a luta contra os cortes que tem que estar na ordem do dia. Tem que estar também o olhar atento para esse tipo de projeto,
que parece muito bom. E é claro, quando o grupo de pesquisa se vê diante do corte do dinheiro, então eu tenho que me virar de qualquer jeito, porque é pela população, aí sai correndo e aceita. Isso aí está posto, minha gente, na ordem do dia, está na mesa para votar. Estão também na mesa outros projetos. Ela própria já havia feito um projeto anterior para que o dinheiro arrecadado, né, com convênios, com serviços prestados, não fosse para o Tesouro, ficasse na própria instituição, para a instituição mexer o caixa. É claro, os eleitores concordaram, porque vai lá aqui, a Faculdade de Farmácia faz exames clínicos, o dinheiro fica lá, não sei, e qual é a tendência? É fazer mais trabalhos cobrados, né, nas universidades. Então, nós precisamos olhar a pauta como um todo, porque ela converge para uma visão privatista. Bolsonaro acabou de aprovar na Câmara, contra o meu voto e esperneio de meses e resistência, à venda das empresas de água e saneamento, né? O que dificultará enormemente as pequenas prefeituras a manterem água e saneamento tratada para a sua população, porque não vai ter dinheiro para que uma empresa privada chegue lá. Os pequenos municípios, aí em Gunguji, eu quero saber se a grande empresa de saneamento que vai administrar o saneamento de Itabuna vai querer ir para Gunguji. Não vai. Nós precisamos abrir os olhos para o que está acontecendo. Agora, um pacote contra a Caixa Econômica Federal, um outro pacote contra a Petrobras, na área do pré-sal, um outro pacote contra os Correios, vão vender os Correios. Quer dizer, o Estado brasileiro está sendo dissolvido por um capitão, não é, da reserva do Exército, que dizia ser nacionalista, que enrola-se da bandeira, mas que vende o país todos os dias. E nós estamos na mira. Pense aí o que é um país que facilita a compra de armas e que vai cobrar impostos de livros. Esse é o anúncio. Vai cobrar impostos de livros. Um dos temas da reforma tributária é a cobrança das editorações. Porque Bolsonaro disse que livro, no Twitter dele, é coisa da elite. Né? Possivelmente ele nunca leu um. Talvez o de Olavo de Carvalho. Então, é uma realidade muito difícil, né? É uma realidade onde a pandemia nos assusta, nos distancia, mas nós temos que quebrar a distância na luta, quer seja pela janela, pela sacada, nas panelas e pelas redes. Temos que criar um trabalho em rede competente no seio das universidades e dos institutos federais. Esse é um público adepto dessa relação. Eu, que sou uma deputada já de 5 anos, 5 mandatos, eu não consigo me comunicar com a minha própria instituição aqui, né? Não me incorporam no UFBA em pauta. Então, os problemas, às vezes, da sua idiosincrasia interna levam a esses afastamentos pouco inteligentes. Nós precisamos trabalhar em rede, nós precisamos conversar entre todos. Nós precisamos trabalhar no sentido de homogeneizar essas informações para que não achem que é exagero, né, da esquerda, porque estamos na oposição hoje. Na verdade, é uma realidade. As universidades estão na mira deste governo, um governo entreguista, um governo cruel com a saúde, um governo absolutamente distante dos interesses populares, que para aprovar um auxílio emergencial, nós tivemos que fazer uma verdadeira guerra. Ele chegou sem nada, nós propusemos o salário mínimo, ele propôs R$200, nós fomos para o leilão, chegamos a 600. E vão cortar, e vão cortar. E essa massa de desempregados, que já atinge 26 milhões de brasileiros, entre desalentados, desempregados, né? Pessoas que realmente perderam o emprego agora, na pandemia, ou tiveram contratos suspensos. Nós vamos ter um exército, né, de desvalidos em nosso país. Voltamos para o mapa da fome, não é? E pouco importa a ele a educação, a pesquisa, o desenvolvimento soberano. Por isso, Eva, os servidores sempre foram um fator consciente na vida universitária. Nós nunca tivemos amarras na construção de coisas novas. Nós viramos cidadãos visíveis, porque há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, o servidor era realmente alguém absolutamente, né, digamos assim, precarizado no seu próprio perfil, na sua identidade, na sua autoestima.
nas instituições universitárias. Nós temos mudado isso no curso do tempo. Hoje, o servidor técnico e administrativo é um ser visível e é um ser falante e que decide eleições, não é? Decide opiniões, ajuda a construção dos consensos. E, na minha compreensão, nós precisamos fortalecer os sindicatos, né? Fortalecer, no caso do Sindicato das Universidades Federais, a nossa querida ASUFBA Sindicato. E construir, a partir daí, esta base de resistência para impedir que Bolsonaro avance no seu intento de privatização, de quebra da estabilidade, de congelamento e ou redução de salários, de fim das carreiras, o que atingirá de morte o perfil dos trabalhadores técnico-administrativos das instituições federais de ensino superior. Seriam esses os comentários. Obrigada, Alice. Como sempre, é maravilhoso lhe ouvir, né? Então, você tem o dom da oratória, o dom da fala, e muito mais do que isso, tem competência, capacidade, experiência de sobra aí em tudo que você fala. Eu queria só chamar Renato de volta aí, para voltar para aqui, para aparecer aqui junto com a gente. Eu queria saber só como é que está a sua vida aí em relação à Câmara, para a gente ir para os debates ou não. Como as breves comunicações atrasaram 40 minutos, agora elas vão seguir, e quando começar aqui a sessão deliberativa, eu aviso vocês. Viu? Aí eu vou pedir desculpas, vou ter que... Porque hoje eu sou responsável por pilotar a minoria. Olha assim como estamos trabalhando a gente. São 3 dispositivos. Como sempre, você super fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente tem algumas perguntas. Antes disso, eu queria só fazer um pequeno comentário em cima do que a Alice falou em relação à categoria dos servidores técnicos administrativos, né, que é uma categoria que define eleições, que é uma categoria falante, que é uma categoria... Mas hoje, não só pela experiência da UFSB, mas também pela experiência do contato com outros técnicos, servidores técnicos administrativos do país inteiro, né? Inclusive tenho amigos de outras universidades fora da Bahia. Então, ainda somos uma categoria, né, na maioria dos casos, invisibilizada pelas gestões. Então, para a gente aqui também não é diferente. Apesar de sermos uma categoria extremamente capacitada, hoje os servidores técnicos administrativos, que são servidores de segundo grau, de concurso de segundo grau, a maioria esmagadora tem nível superior, muita gente tem mestrado, muita gente tem especialização, nós temos muitos técnicos aí fazendo doutorado, muitos já doutores, mas a gente continua sendo ainda a categoria de carregar o piano, infelizmente, na maioria das universidades. Nós não somos, na maioria das vezes, convidados a construir, a pensar a universidade, a pensar as políticas da universidade, a pensar esse caminho, essa construção da universidade. Então, uma das perguntas que tem aqui vai muito parecido com isso, que é a pergunta que a Dinelvan fez, né? Há, de fato, uma democracia participativa dentro das instituições federais de ensino superior, as universidades federais, principalmente, ou é apenas uma pseudo-participação concedida, né? E quais são os caminhos para a construção de uma verdadeira democracia participativa dentro das universidades? Porque muitas vezes a gente percebe que a gente só tem esse espaço que nos é dado. Olha, você tem esse espaço aqui no Consune, nessa comissão a gente precisa de vocês, e apenas isso. Né? Mas, de fato, quando os técnicos eles buscam construir, esse espaço ele nos é negado, ele não nos é permitido e a gente pouco ou quase nunca é convidado. E eu não falo isso especificamente apenas da realidade da UFSB. Né? Então, isso é uma queixa que os servidores técnicos fazem Brasil afora aí, quando a gente vai nesses congressos, a gente percebe o quanto a nossa realidade é uma realidade nacional, né? Então, a gente é uma categoria pensante, é uma categoria capacitada, a gente é uma categoria falante, mas a gente ainda é muito invisibilizado, e aqui não é diferente. Eu vou ler mais uma outra pergunta aqui.
direcionada para a Alice, né? Então, Ednelvan também pergunta: a senhora percebe algum avanço ou postura do governo federal em melhorar a educação pública brasileira, principalmente do ponto de vista do investimento tecnológico? Tem uma pergunta de Ricardo Delmondes, dirigida à mesa. Com a maior parte dos trabalhadores convivendo no setor informal, quais são as consequências na legislação trabalhista para essa maior parte da população? E ele também pergunta: no Brasil, existem algumas organizações ou sindicatos que defendam a causa dos trabalhadores informais? As mudanças na CLT para o estatutário garantem maior estabilidade para os servidores públicos? E eu junto a essa... Repetir essa última? Repetir? Com a maior parte dos trabalhadores convivendo no setor informal, quais são as consequências na legislação trabalhista para essa maior parte da população? E a outra pergunta é uma pergunta minha, que vai como servidora técnica administrativa em trabalho remoto em casa, mas também muitas conversas em grupos de WhatsApp com outros servidores técnicos de outras universidades, que é um momento que está todo mundo muito preocupado, né, com essa questão do trabalho remoto. Quando acabar esse trabalho remoto? Quando é que a gente volta às atividades presenciais? Porque a gente tem os estudantes e os professores, e eles não podem aglomerar, então essa aula presencial ela acaba se distanciando um pouco mais da nossa realidade, né? Mas os servidores técnicos que acabam não tendo essa prerrogativa de estar em sala de aula, então, teoricamente, podem trabalhar de forma mais distantes, né? Dentro da estrutura da universidade, mas a gente tem uma outra questão, porque não é só a questão do aglomerar, né? Então, o técnico ele tem características específicas, né? Então, tipo, a maior parte dos técnicos tem um poder aquisitivo muito menor do que os professores, é óbvio. E a gente tem o processo de deslocamento, né? Não só em cidades do interior, mas principalmente em capitais. Nas grandes capitais, onde esses técnicos eles precisam usar transporte público, no interior também, onde aqui em Itabuna, a gente usa transporte público para chegar. Então, a exposição, ela aumenta, né? O risco, ela aumenta. Então, as pessoas convivem com pessoas de risco dentro de casa, avós, pais, pessoas com problemas de saúde, e então a gente acaba percebendo que para os docentes e para os estudantes essa educação remota ela está mais distante de voltar a ser presencial, e ela tá mais se consolidando enquanto uma educação à distância nesse período de pandemia. Mas e para a gente, né? Então há uma preocupação geral de quando é que a gente vai ter condições de voltar. Então eu queria, assim, a Alice deu algumas ideias de que esse trabalho remoto ele possa ser organizado a partir de portarias dentro das universidades, mas eu queria também que Renato fizesse um comentário em relação a como tem sido essa discussão em outras universidades, em universidades maiores, né, porque ainda somos uma universidade pequena, iniciante, traçando o rumo aí da vida, mas as universidades maiores que têm uma estrutura que muitas vezes pode ser uma estrutura física, né, mais bem estruturada que a nossa. Como é que está essa discussão aí? Como é que está essa situação? E a nível nacional, há discussões em relação já a essa regulamentação do trabalho remoto, Alice? Você tem escutado alguma coisa em relação a isso? É isso, gente. Eu passo a palavra para vocês e eu vou desligar aqui minha câmera para que vocês possam responder. Começa, Renato. Senão eu solto a carretilha demais. Bom, mas primeiro, que assim, a universidade, ninguém tinha ideia, quando começou essa discussão do trabalho remoto, da dimensão da pandemia. O que aconteceu no começo de março, foi quando as universidades suspenderam o trabalho presencial, mês de março, é que se achava que seria uma coisa rápida.
Só que não há uma previsão rápida para o retorno ao trabalho presencial. Até porque o Brasil é um ponto fora da curva. O Brasil não fez o dever de casa. Então, quando não se faz o dever de casa, aí fica o que existe hoje é uma coisa irresponsável da abertura do comércio, abertura da pressão violenta, e que levou as pessoas a voltarem, mas sem ter uma vacina, sem ter nada a curto prazo. Se fala da possibilidade de uma vacina, talvez no início do ano que vem, mas não se tem uma previsão. Uma outra questão é que o trabalho remoto veio para ficar. Eu penso que ele será para ficar. Por quê? Porque o governo enxergou nisso algumas questões. Então, já tinha enxergado isso, como porque, por exemplo, nos órgãos que já atuam um tempo com o trabalho remoto, o teletrabalho, que é o judiciário, por exemplo, o governo busca aumento da eficiência e aumento da produtividade. Esses locais, por exemplo, há uma exigência de 15%, como eu disse a vocês, no caso do INSS, chega a 30% da diferença do trabalho presencial. Então, o governo já viu uma forma de economizar. Economizar como? Enxugando o espaço. Porque é muito cômodo também para o governo ter o trabalhador longe do espaço do serviço público, porque é uma nova realidade. Mudou a estrutura organizacional do trabalho a partir do teletrabalho. É uma situação nova. No caso da nossa universidade, aqui a UFBA, também enredou por esse mesmo caminho. Não havia uma previsão. Se fez isso muito em função dos órgãos de controle que queriam uma resposta das universidades, e as universidades implantou o teletrabalho, e o servidor foi arcando com esses custos, com os custos do equipamento, porque a universidade não tem locação de equipamento, ou seja, o que você tem, você é obrigado a usar o equipamento e dividir com ele. Aqui em casa mesmo divide, tem 2 adolescentes estudando. Eu sou um pai-avô. Então, é uma disputa, não é mais a televisão, nem o controle da televisão, é o computador, meu amigo. Então, é um negócio terrível. Isso está acontecendo, ou seja, você tem agora, para desembolsar, que agora está caríssimo, é R$ 2.700 num computador, num notebook. Então, esse é um custo que veio com essa questão. Então, a universidade ainda está se trabalhando, discutindo isso. Por exemplo, a questão da legislação, de você não ter segurança com informações sigilosas. Você está levando para dentro da sua casa um conjunto de informações que é sigilosa da instituição. Se isso acontecer um problema, faz como? Quem responde por isso? Se o equipamento é seu, não é da instituição. Então, é um debate. A universidade está falando de compra, que o MEC, eu não sei como isso vai acontecer, que o MEC vai disponibilizar recursos para compra de equipamentos para poder viabilizar as aulas dos estudantes, mas não trouxe a discussão com os técnicos. Então, nós estamos debatendo isso para que também exista uma legislação que possa garantir que esse técnico possa ter acesso à internet de qualidade, porque nem todo mundo tem, porque os programas para o teletrabalho são programas pesados, que nem sempre a internet que você tem em sua casa pode poder acessar essa informação. Então, ainda, Eva, está muito novo essa discussão. A universidade está levantando esse debate, nós vamos ter uma conversa com a reitoria para tratar da nossa pauta, e essa pauta está na ordem do dia, essa discussão sobre o trabalho remoto. Essa questão da visibilidade. Quando eu entrei no sindicato, fui recrutado por Alice Portugal, essa é responsável do meu recrutamento. A disputa na universidade, ela sempre se deu e ela sempre vai se dar. Essa que falou da invisibilidade, né? A nossa luta já avançou muito, mas a instituição dos professores, é uma república de professores. Só professor pode ser reitor, só professor pode ser diretor. Avançamos em algumas pró-reitorias, estamos avançando com muita luta, mas não é ok. Na época do governo de Lula e Dilma, não mudou a legislação de eleição para reitor, continuou 70-15-15, já poderíamos ter mudado lá atrás, mas não mudou, sabe por quê? Havia uma resistência grande dos professores em mudar a legislação. Então, não são coisas simples, existe uma situação que é própria interna nossa, mas acho que a universidade, o UFSB, deve aproveitar esse momento para debater essas questões que eu levantei. A questão da sua organização, do espaço dos técnicos na direção da universidade, no espaço de decisões, não só no consumo, nas outros fóruns de decisão. Aqui na UFBA,
nós tínhamos uma situação que nós nem falávamos no Conselho Universitário. Era direito à voz e não tinha direito a voto. Então, depois foi que nós conseguimos, com muita luta, votar. É uma coisa transitória, mas acredito que nós vamos avançar a força da luta e da organização dos trabalhadores. É isso. Desculpe, gente, o chamado estamos em obstrução. Estamos em obstrução porque eles querem votar hoje, sabe o quê, Renato? Não pagar o direito autoral do autor, o autor de livros, de obras, de discos, de músicas, né? Que suspendamos o pagamento dos direitos autorais. E eu vou direto às perguntas, porque tem tudo a ver com isso, com o que está acontecendo em nosso país. A legislação trabalhista ela foi profundamente mudada desde o golpe que Temer desferiu contra o povo brasileiro. Aliás, eu espero que ele volte do Líbano com outro golpe na mala contra Bolsonaro, para a gente animar amanhã. Né? Então, cuide-se, Bolsonaro, Temer no avião. O Temer ele mudou a CLT. Né? E nós sabemos que efetivamente, isso construiu toda uma ordem de desarranjos do ponto de vista dos direitos. Bolsonaro, achando pouco, não construiu qualquer barreira à retirada de direitos. Ele, na verdade, aumentou a retirada de direitos. Agora, por exemplo, houve a implementação da chamada Carteira Verde Amarela. O que é a Carteira Verde Amarela? É um contrato seletista de 2 anos, e não mais do que 2 anos, em que o trabalhador não tem direito a férias. Se o patrão concordar, ela poderá ser diluída dos 12 ou 24 meses. Idem, isso é antecipação, idem o FGTS. Né? Efetivamente, você passa por um processo de completa precarização do trabalho. E a informalidade, como aqui me perguntaram com muita ênfase, eu achei muito interessante, a informalidade agora é a meta de Bolsonaro. Eu acabei de falar isso aqui no plenário da Casa. Eles estão hoje lançando a comunicação, eles, o governo, que vão mandar para a Câmara e para o Senado um projeto que cria o trabalhador horista. Já não bastava o redão, que é o REDA, né? Que todo mundo conhece no Estado. O redão, de 2 anos para o governo federal e para a CLT, eles vão lançar agora a regulamentação do trabalho horista, como nos Estados Unidos. É escravo. Não tem direito nenhum. É contratado por hora. É o aluguel mais rudimentar da força de trabalho. É algo que nem no feudalismo era assim, com o sistema de meia e de terça. Né? Ou seja, a meia aí no interior, que a gente sabe, a terra é do dono, divide a produção na metade é do dono que não trabalhou, metade é do trabalhador arrendatário, em tese. Né? E nem isso. É por hora, sem direitos. Então, infelizmente, eu não vejo que a informalidade ela traga qualquer proteção ao trabalhador. É óbvio que nós sabemos que o povo está na onda do se vire, né? E isso não começou agora na pandemia, já vinha desde o golpe de 2016. Nós já estávamos com 1,1% de PIB, já estávamos com o Brasil em declínio do ponto de vista do nível de emprego, já tínhamos 11 milhões de desempregados. Né? No começo da pandemia, 11 a 12 milhões de desempregados. Isso agora triplicou. E ele segurando o IBGE para o IBGE não soltar dados, segurando o INPE para não falar de dados ambientais, né? Militarizando o IBAMA. E aí, agora, o que ele vai fazer com a gente? Cortar verbas para diminuir a nossa influência e a nossa relação com a sociedade. Né? Há algum avanço de desenvolvimento científico e tecnológico nesse momento? O avanço é o avanço que as instituições e que o valor dos nossos pesquisadores têm. Então, você vê a Fiocruz pronta para fazer uma vacina, é algo importante. Hoje, descobrem o alto soro em equinos, em cavalos, né, para Covid, para o coronavírus, o novo coronavírus, ou seja, os animais que já tinham tido acesso ao vírus
os cavalos desenvolveram no seu plasma uma quantidade de anticorpos de alta capacidade reativa. Vamos testar. Então, o nosso corpo técnico e o nosso corpo científico é muito bom. É muito bom, tanto que está nos institutos americanos, com fuga de cérebro, não tem uma equipe dessa que não tem um brasileiro, pelo menos. Né? E, sem dúvida alguma, é esse trabalho residual que acontece, mas acontece com muito sacrifício. E se você desoxigena de recursos, como vem sendo desoxigenado, tira a verba do CNPq, tira a verba da CAPES, arrebenta com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tira verbas dos institutos de pesquisa federais, CEPLAC, essa instituição maravilhosa que coordena o genoma vegetal brasileiro, que é a Embrapa. Eles estão matando por inanição. Então, eu lamento dizer que, infelizmente, nós estamos sem recursos para a ciência e para a tecnologia. E isso é muito grave, né? Então, eu creio que a informalidade no trabalho, a tendência à privatização do setor público, a quebra de recursos leva a essa dissolução do Estado Nacional, né? E aí, Eva, para a nossa parte universitária, há, de fato, uma democracia, ou como você disse, uma pseudo-participação concedida? Bom, eu acho que nós hoje temos uma democracia conquistada, uma democracia universitária conquistada, porque não se daria vou lhe dizer assim, de moto próprio, de jovens gestores que não viram essa luta, que não é o caso de vocês, que Joana participou de tudo isso, mas que não viram essa luta ser realizada, não é? Essa intuição. Então, o que é que nós temos que fazer? Não deixar a história morrer. Não é? Como dizia o velho João Nogueira, não deixa o samba morrer. Então, nós precisamos passar esse anel para quem mereça usar e, ao mesmo tempo, lembrar. Nada disso havia. Não é? Mesmo esta democracia ainda em gestação. Não é? Então, o que eu penso é que é necessário recontar a história para não ter que fazer o retrabalho. E a história é justamente essa, né? A história é a história efetiva de que nós precisaremos, né, constituir os avanços, nós teremos que furar bloqueios, participar de comissões com direito a voz e voto, não é? E isso tudo é algo que só se realiza com trabalho coletivo, com criação de seções fortes dos sindicatos em cada universidade. Né? Para dizer, olha, tudo bem, nós temos saber a oferecer nessa comissão, mas nós temos também necessidade de que nossa participação seja uma participação concreta e não apenas cosmética. Então, eu penso que nós, de fato, tivemos avanços, mas esses avanços eles precisam ser lembrados, né? Estimulados e reconfigurados do ponto de vista das atualidades. Isso é, de fato, fundamental. Você fala do trabalho remoto, e eu repito, porque eu falei isso na minha fala inicial. Na minha compreensão, hoje, botar para votar na Câmara dos Deputados e no Senado da República uma legislação para trabalho remoto, nós vamos perder. Nós vamos partir para regulamentar a hiperexploração. Na minha opinião, isso deve ser feito por acordo dentro das instituições. É uma modesta opinião. É uma modesta opinião. Porque se isso for feito com essa correlação de forças que nós temos na política brasileira, né, com ampla maioria dos setores de centro, que são o fiel da balança, mas que no momento estão com o fiel voltado para o governo Bolsonaro, na pré-eleição municipal em que eles querem tratores, retroescavadeiras, estradas, calçamentos, etc., é o que o centro político do Brasil prioriza na sua ação municipalista. Né? E tem aqueles outros problemas também, né? Que não é generalizado, mas tem. Nós todos estamos vendo aí. Né? E acaba sendo transversal. A corrupção é endêmica, nós sabemos que ela tem que ser combatida permanentemente. Mas o centro político, ele tem essa visão, né? Clientelista do atendimento, inclusive nós da esquerda somos demandados.
né? Então, isso tudo é algo que... E estamos vetados, né, por Bolsonaro. A gente precisa ter isso em mente, né? O que é que pode ser feito internamente nas universidades para regulamentar o cotidiano da instituição? E como o Renato disse, cada realidade é uma realidade. Cada realidade, ela remete a você analisar as condições objetivas. E, é claro, não tem como voltar à aula dando aula em uma cidade e não dando em outra. Então, é necessário instituir, talvez, um remanejamento de recursos e de ações para o fortalecimento de plataformas digitais como essa e de socorro aos alunos que não tenham acesso. O governo do Maranhão, por exemplo, comprou milhares de chips para implantar nos celulares dos alunos, porque os alunos, em geral, têm celular, mas têm um celular pré-pago, com uma operadora pré-paga, com 1 giga, que não sustenta 2 minutos aqui uma plataforma como essa. Então, o que foi que Flávio Dino fez? Isso. Eu estou sugerindo aos prefeitos que defendem a educação que façam isso. Aí você me perguntaria, mas o ensino remoto substitui o ensino presencial? Jamais. Mas é uma ferramenta do momento, porque é a vida. Eu não tenho segurança de dizer a um pai como Renato que ele mande os filhos dele para a escola. Porque o menino pode voltar com o vírus e trazer isso para alguém da família que tenha comorbidades. Né? Então, e adoecer, porque tem casos de crianças que adoecem. Então, imagine nós já mais maduros, né? Os mais fortinhos, que o corona gosta, Renato, né? Então, nós precisamos nos preservar. E não há dúvida, portanto, que é necessário, enquanto a vacina não sai, usar as ferramentas disponíveis. E também para o trabalho técnico. Né? Se você pode continuar auxiliando numa pesquisa teórica, não é? Do seu trabalho remoto, cumprindo suas tarefas, respondendo às solicitações. Por exemplo, os trabalhos de mestrado e doutorado, não é? A inscrição e o contato com as agências de fomento, a facilitação do candidato, a facilitação do mestrando, do doutorando para a sua titulação, que tudo é informatizado. Se neste momento puder ser feito de casa, não é? Puder ser feito no seu home office, não é? É fundamental. O que a universidade precisa fazer para isso? Disponibilizar acesso à informação no seu servidor de confiança? Pode fazer. Então, eu acho muito mais inteligente a gente tratar no interior das instituições do que jogar para uma deliberação, porque o que vai acontecer ou é mandar voltar para não cortar, né, salário, ou é exigir algo que as próprias instituições não tinham como bancar, que é a segurança dos trabalhadores. Isso é algo que nós precisamos tratar. Por outro lado, Eva, eu estou começando a fazer um estudo, né, de legislação da transição. Né? Então, na hora que estiver possibilitada a volta, que não poderá ser integral, de vez, com todos. Né? Então, por exemplo, como fazer numa família que tem mulher e marido, não é? Ou parceiros homoafetivos que ambos trabalhem e tenham filhos? Então, como fazer a flexibilização? Vai um, fica outro, fica um, vai outro, com redução de jornada, sem redução de salário. Vou fazer um projeto sobre isso, Renato. Como trabalhar as famílias monoparentais, o homem ou a mulher que tome conta, que gerencia a sua família? Essa pessoa, ela não pode ter o salário suspenso, ela não pode ser demitida. Ela precisa ficar com os filhos enquanto a escola não abre. Então, tem que fazer legislação de emergência, de transição sobre isso. Eu tenho que ter tempo para trabalhar sobre essas questões, né? E são lives de manhã e de noite. Então, eu vou já finalizando para não cansar tanto vocês. Portanto, Eva, não há prazo para volta, não é? E o que tem de trabalho remoto tem em relação ao trabalhador seletista, arrebentando com eles, na mesma medida provisória 927. E nós precisamos afastar o nosso destino do que já aconteceu com a CLT. Porque o que já aconteceu com a CLT é altamente nocivo aos trabalhadores brasileiros. Né? Temos que defender os nossos planos de carreira, a carreira pública, temos que defender as universidades públicas, compreender que elas fazem parte do parque soberano desta nação brasileira, da qual nós não vamos desistir. É isso.
Obrigada, Alice. Obrigada, Renato. Considerações muito lúcidas, muito pertinentes. Eu vou fazer um agradecimento aqui e vou passar a última pergunta que tem, e vocês comentam e fazem suas considerações finais e despedida. Então, inicialmente, queria agradecer, enquanto mediadora e representante dos servidores técnicos administrativos aqui nessa mesa, eu gostaria de agradecer a organização do seminário, né? Então, a equipe aí dos técnicos e alguns docentes da Progeac nos convidaram para estar construindo essa mesa, uma mesa que fosse importante para os técnicos, e a gente pensou justamente nesse título desses desafios, né, da pós-pandemia, né, de como essa participação democrática ela pode acontecer, como é que essa inovação do trabalho remoto ela pode se dar, e como é todo esse processo educacional que envolve tanto o nosso trabalho, mas também o aprendizado dos estudantes nesse processo pós-pandemia. Então, agradecer imensamente a Alice por estar aí dividindo seu tempo nessa sessão da Câmara com a gente. E, mais uma vez, deixar assim, minha admiração, meu orgulho, né? E deixar toda a minha disponibilidade para o que precisar aqui no sul da Bahia, na UFSB, mas também na Bahia, enquanto estado de sua participação política enquanto deputada. Agradecer a Renato, nosso excelentíssimo, maravilhoso coordenador de sindicato aí da SUFBA, também um amigo querido, né? Então, nessa mesa eu estou entre amigos, e é um prazer enorme estar aqui entre vocês. Então, agradecer as reflexões também que foram deixadas aí para a gente. Nesse momento é bom repensar, e agradecer também a quem nos ouve, né, quem nos assiste. Então, a última pergunta é uma pergunta de Aquilino, e ele pergunta: como vocês veem a mobilização, a organização e a participação dos trabalhadores na impossibilidade das reuniões, assembleias presenciais e atos públicos? Qual é a ação possível dentro dessa perspectiva da pandemia, que estamos todos em casa, isolados? Então, como é que vocês enxergam isso? E é isso, mais uma vez, obrigada. Está desligado seu microfone, Alice. Desculpe, eu gostaria de pedir a vez para falar primeiro, que eu vou ter que me retirar para falar na sessão, e eu queria, primeiro, em relação à organização dos trabalhadores, à mobilização, eu acho que essa pergunta é a pergunta, talvez, que fecha esse nosso encontro. Eu também estou muito orgulhosa de você, Eva Daiane, de todos os servidores da UFSB, né? Dessa instituição, que foi a que teve mais cortes no tsunami da educação, que nós reagimos e derrotamos o Weintraub. Ele não conseguiu o futuro, e se ele não conseguiu manter os cortes, ele não, apesar de prejuízos, ele não conseguiu acabar com a eleição de reitor, né? Nós vencemos. Vamos ressaltar isso, que nós vencemos. E nós, se organizados, vamos continuar vencendo. Eu acabo de ingressar com esse requerimento, convocando o ministro da Educação para explicar-se sobre os cortes, e, na minha compreensão, nós temos que adequar formas de luta. Né? Adequar de que maneira? Né? Manifestações simbólicas, quando necessárias, com distanciamento adequado, né? E muito trabalho de rede inteligente, campanhas, linkar as nossas redes. Ah, tá, Alice, você tem 100 mil aí no seu Facebook, é para o UFSB? Gente, eu compartilho imediatamente o que seja necessário a favor da universidade. A SUFBA tem tantos, não sei quem tem tanto, o sindicato do outro. Vamos fazer nossa rede. Vamos construir mecanismos de chegar nas pessoas, dizendo o que está acontecendo no âmbito do conhecimento, da ciência, da pesquisa, da possibilidade do filho do pobre continuar chegando na universidade, que foi o grande advento dos últimos 13 anos, em que estivemos à frente de um governo com problemas, mas com grandes vitórias para o povo. Então, a mobilização ela tem que se dar dessa forma, adaptada, mas ela não pode parar, porque se nós não estivermos articulados, nós vamos, de fato, ter um destino muito problematizado e infeliz para o desenvolvimento nacional
com a quebra da autonomia, da democracia e das condições de efetivo trabalho das universidades a favor da sociedade brasileira. Estamos juntos, não é? Tenho muito orgulho da minha origem e da minha profissão como farmacêutica e bioquímica do Hospital Universitário, servidora da Universidade Federal da Bahia, e estamos juntos para todas as lutas. Muito obrigada pelo convite. Eva, Renato, meu respeito, minha admiração e meu aplauso pelo trabalho que realizam. Obrigada. Um abraço, Alice. Um abraço. Já posso, Eva? A fala é toda sua, Renato. Fica à vontade. Pois não. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade e dizer ao colega, essa é uma pergunta importante, mas eu acho que requer uma reflexão coletiva sobre o papel, nosso papel enquanto trabalhador. Se nós continuarmos com a visão individual, sem entender que nós somos uma categoria, que nós temos que nos portar enquanto categoria, porque eles nos acusam de corporativos, né? Os técnicos são corporativos. Não, os técnicos não são corporativos. Corporativos são os professores, correto? Então, nós, enquanto categoria, nós temos que entender que nós precisamos de unidade entre nós. Tem problemas, tem diferença entre nós? Tem sim, mas nós não podemos permitir que tenha um ataque da categoria e não tenha uma reação enquanto categoria. Não podemos aceitar esse tipo de questão. Então, companheiros, quando um for afrontado, quando um for assediado, quando um for destratado, destratou a categoria e nós temos que ir para cima, não permitir nenhum tipo de questões desse tipo. Segundo, a questão da organização, da disputa interna dos espaços. Ninguém vai nos dar nada. Ninguém nunca nos deu. A disputa ela é grande e nós, enquanto categoria, temos que nos impor, enquanto categoria, para buscar os espaços e criar as lutas no sentido de aumentar a nossa presença nos diversos conselhos, nas estruturas de deliberação da universidade. Nós não somos jarros, nós somos categoria e nós queremos espaço para dialogar. A participação nas ações do sindicato, né? Sozinhos, companheiros, nós não vamos conseguir nada. Tudo que nós conseguimos até agora. Tem coisas que a Alice nem tratou, porque é muita coisa, mas nós já tivemos na universidade um período que éramos divididos em selitistas e estatutários. Era um negócio de doido na universidade. Um tinha 13º, outro não tinha. Um tinha estabilidade, outro não tinha. Nós lutamos e unificamos. Hoje o governo quer fazer isso com a reforma administrativa. Mas se você, trabalhador, o que é que lhe impede de você se organizar em torno do sindicato? Em torno de uma luta coletiva? Ninguém quer ser da seção sindical, porque é muito trabalho, não é fácil, né? Quando tá buscando aí a pessoa que vai para o consúnio, eu sei que Maristela, Dinalvan, é uma luta, mas, companheiros, nós temos que emprestar o nome para poder ir para a disputa, porque senão alguém vai falar pela gente. Você quer que alguém que não seja da categoria fale por você, tome decisão por você, sem você minimamente poder tratar das questões, dialogar? Então, é uma coisa muito importante a organização. É a organização a partir da estrutura de resposta, da institucional, a partir do seu sindicato, filiar-se à SUFBA, está na ordem do dia. A SUFBA não faz campanhas de filiação, né? Nós não temos essa prática, mas acho que é importante da gente poder fazer a organização por local de trabalho, porque também não pode ser uma entidade que não atue nos locais de trabalho. Agora tem uma contradição, não existe local de trabalho. Onde é o local de trabalho? Né? Não tem um local de trabalho, né? Então, nós temos que nos organizar, o colega levantou, é isso mesmo, em rede, fazer as atividades possíveis com distanciamento, mas eu quero finalizar a minha parte, dizendo que eu estou muito feliz de participar desse debate, dizer que a SUFBA está de braços abertos para receber os colegas da UFSB. Nós temos uma liderança que foi recém-eleita, né, que é o companheiro Dinalvan, a companheira Maristela. Nós temos uma seção da SUFBA atuante e nós temos que nos impor enquanto categoria, com a nossa pauta. Qual é a pauta de reivindicação dos trabalhadores da UFSB para apresentar à reitora para tratar dessa questão? Nós temos que apresentar, porque se ninguém vai apresentar no nosso lugar. Se nós não levarmos a pauta, você está achando que alguém vai aparecer uma alma que vai dizer assim, não, olha, me lembrei. Não, não vai ter não, companheiro.
Quem vai apresentar nossa pauta somos nós, levar o que nos interessa para discutir com a reitora. Então, nós temos que entender que essa é uma luta que não finalizou, e eu queria, sim, agradecer a oportunidade, que eu falo demais, né? Mas eu estou muito contente de participar dessa conversa. Quero dizer que a gente está juntos e eu acredito, tenho muita fé que nós vamos enfrentar esse desafio. Já enfrentamos a ditadura militar, né? Já enfrentamos muitos períodos de dificuldade e essa dificuldade vai passar e nós vamos vencer. Forte abraço a todos e todas. Olá, vocês me ouvem? Sim, Lucas. Já saímos da rede? Vimos, Lucas. Não, continuamos ao vivo. Pronto, então eu vou falar o que eu quero. Luquitas, a palavra eu não toda ouço sua. você, gente, é por isso. Agora será transmitida a intervenção Desafio da professora Keua Poema, da UFSB. A intervenção dura 3 minutos, não deixem de conferir. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e uma boa tarde. Voltaremos às 14 horas com a mesa Mediação Pedagógica